Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de uma viagem que eu fiz uma vez para Edimburgo. Se tu não viu, tá aqui em cima, assiste lá, tá? Eu fiz mostrando como foi a viagem, filmei lá meio estilo de vlog. Mas dessa vez eu quero te contar sobre a viagem que eu fiz com a Júlia no final do ano passado. A Júlia, caso tu não saiba, ela é agora minha noiva, futura esposa. Talvez quando tu esteja vendo isso a gente até já casou, vai saber. Né? Mas enfim, essa viagem foi na verdade quando eu pedi ela em casamento. Foi uma viagem surpresa, ela não fazia ideia que a gente ia pra lá. E eu programei tudo às escondidas e do nada, tchanã, e a gente tava em Edimburgo. Se tu quer saber mais, na verdade, como foi o pedido de casamento, se tu quer saber como é que eu planejei tudo, qual foi a reação dela, volta nessa enquete aqui dizendo se tu quer ver isso, e aí eu faço um vídeo contando como foi isso, ou deixa dizendo nos comentários também, que daí daqui a algumas semanas eu posto contando como é que foi tudo isso. Foi bem legal, te adianto que foi muito massa, saiu tudo, na verdade, conforme planejado, então foi muito legal. A gente chegou lá, como eu falei, foi uma viagem surpresa, então a gente chegou meio desnorteado ainda assim, né, sem ter noção de que estaria em Edimburgo naquele dia, e a gente foi comer, primeira coisa de tudo, óbvio, pra gente, né, ficar mais tranquilinho, a gente vai sempre comer, a gente foi comer no Elephant House, que é um lugar até famoso, na verdade, não sei, talvez até tu já tenha ouvido falar. O Elephant House é a casa do elefante, né, poderia ser chamado, na minha opinião, da casa dos chineses, que são fã de Harry Potter, porque ele é um café que a J.K. Rowling usou para poder escrever algumas partes de Harry Potter e a Pedra Filosofal, é o primeiro livro da série, e ela ia para aquele café porque ela tinha uma filhinha pequena, assim, ela já passeava com a filha e tal, e não porque ela não tinha aquecimento em casa, que é o que muita gente até comenta, né, ela mesma já declarou que isso não é verdade. Enfim, e aí todo mundo que é fã de Harry Potter vai lá para aquele café para poder comer, para poder beber alguma coisinha, afinal ela ia lá, né, e tem fotos dela lá também e tal, então é realmente muito massa, e a comida deles é muito boa. Eu comi uma trouxinha de espinafre com queijo feta, e é ó, demais. É bizarro também, falando dos chineses, que o menu, ele é em inglês e em, né, desenhos. Então é muito bizarro isso. Na porta também tem avisos assim e tal. O banheiro também é interessante, tem várias pinturas nas paredes, vários recados pra J.K. Rowling, vários recados falando de Harry Potter e tal, que claro que ela nunca vai ver, obviamente, né? Os funcionários, inclusive, já tentaram apagar esses recados que foram deixados pra ela na parede, mas claro que chegou um ponto que eles desistiram, tipo assim, perdeu né, o fio da meada ali e não rolou mais apagar, tipo, a tentativa, todo dia tinha um monte de pinturas, então eles simplesmente desistiram. Tem essa notícia e mais detalhes, na verdade, de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, lá no post do blog, tá? Então se quiser saber mais sobre alguma coisa, só ir lá, tá ali na descrição o link, né, claro, e aí tem mais informações, tá? A gente ficou também num lugar muito massa, né, de Edimburgo, a gente ficou num apartamento, então isso é uma coisa muito legal. Esse apartamento ficava na Royal Mile. A Royal Mile é a rua principal da Old Town, da cidade antiga, que liga o castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood House. Então são dois castelos, palácios reais aí. E a gente ficou então no meio da rua, né? E não no meio da rua, né? Claro, a gente não armou uma barraca e ficou no meio da rua, tipo um cigano ali, não. A gente ficou nesse apartamento que fica na metade ali da Royal Mile. E é muito legal porque eles nos deram também um apartamento no topo do prédio, então tinha uma vista legal da Royal Mile, legal da cidade, com vista também do outro lado pro Balmoral, para aquele hotel que tem um relógio, tipo Big Ben de Edimburgo, assim. E além de tudo, tinha máquina de lavar, o aquecimento era massa, o apartamento trigrande assim também. Então, enfim, foi realmente um lugar muito, muito massa de ficar. Lá no post do blog tem os detalhes e tem também já o motorzinho de busca do Booking.com. Eles têm várias unidades por toda a cidade, então é importante até dar uma olhadinha, né, se daqui a pouco alguma outra te agrada, alguma outra que cabe mais pessoas, enfim, mas eu recomendo demais. Como a gente programou também de ver o nascer do sol, a gente pôde até dormir um pouquinho até mais tarde, né? Sou estranho dizer isso, eu sei, mas é que a gente tá falando de Edimburgo num dos dias mais curtos do ano, que no caso é ali no final de dezembro, né? Ou seja, o dia amanheceu às 7:50. Então a gente viu isso, e a gente aproveitou, dormiu um pouquinho mais e tal. E aí a gente subiu o Arthur Seat. Tem uma vista sensacional para Edimburgo, é muito legal. Conto mais sobre como foi o nascer do sol lá no post do blog também. Se for subir, eu te recomendo deixar mais ou menos uns 45 minutos, uma hora aproximadamente, e com tênis confortável, é óbvio, né? A subida é tranquila, mas no finalzinho tem umas partes com mais pedra, assim, tem que meio que dar uma escaladinha, mas é de boa. Tipo, não é uma coisa que vai precisar de corrente pra poder escalar, tá? Não te preocupa, é bem tranquilo mesmo. Fiz da outra vez que eu fui pra Edimburgo e fiz dessa aqui de novo, então realmente é bem de boas, tá? E o sol, eu falei do nascer do sol que é mais tarde, mas te liga porque ele muda conforme a época do ano, tá? Então, se for no verão, ele é bem cedo, se for no inverno, é mais tarde. Tipo, o sol chega pra trabalhar mais tarde no inverno, né? Mais ou menos essa história.
né? Depois no verão ele chega, ele é mais animado, né? Ele é 4 horas da manhã, ele já tá lá trabalhando. Ele até acorda mais cedo, ele vai pra academia, ele posta foto no Instagram, hashtag sou o sol e hashtag vou te iluminar. Aí na volta, a gente passou no palácio de Holyrood House, tipo, passou, tipo assim, vou dar uma passadinha no palácio. Não, a gente entrou, visitou o palácio de Holyrood House. É legal porque tem audioguia em português do Brasil, então isso é muito, muito bacana. E é um palácio que ainda está em uso pela rainha, pela Elizabeth II, né, quando ela vai pra Escócia. Que lá, inclusive, era chamada de Elizabeth, não é Elizabeth I, mas é Elizabeth, porque como não teve uma Elizabeth I na Escócia, Elizabeth I era rainha só da Inglaterra, então lá ela é chamada de Rainha Elizabeth. Mas enfim, é legal de visitar o palácio porque ele conta a história do Bonnie Prince Charlie, que tem bastante relação com a história da Escócia e da Inglaterra. Se você não sabe da história, basicamente o James II, ele era rei da Inglaterra, James VII na Escócia, e ele era um rei que foi deposto com o apoio do parlamento e tal, e aí ele fugiu pra França, ele, a esposa e o filho pequeno. E aí o filho pequeno, que na verdade era o próximo da linha de sucessão ao trono, acabou não assumindo. E aí depois o filho dele, o filho do James II, o neto do James II, é que veio a ser então o chamado de Young Pretender, ou o Bonnie Prince Charlie, que tentou sempre voltar a assumir o trono do Reino Unido, já nessa época chamado de Reino Unido, e não conseguiu. Então por isso que mostra essas revoluções que aconteceram e tal. Então isso tem bastante relação com o Bonnie Prince Charlie, tá? O palácio fala bastante, pra quem é ligado, né, em realeza, fala bastante sobre a história dos Stuarts, e também, apesar de ele ser um palácio que ainda está em uso, como eu falei e tal, ele não é tão suntuoso, assim, tão imponente como o Palácio de Buckingham, como a Clarence House, como a Minha Casa, como... Aí do outro lado da Royal Mile, que é aquela rua principal que eu te falei, né, fica, então, como eu também já falei, o Castelo de Edimburgo. E ele é muito legal, ele é muito, muito, muito histórico, né, o Castelo de Edimburgo, realmente atravessando milênios de história. E o bacana também é que a 1 da tarde, eu recomendo estar lá 1 da tarde, para poder ver o canhão que dispara um tiro todos os dias, com exceção do domingo, a 1 da tarde. Por quê? Para poder avisar a galera que tá lá nos barquinhos, na costa, lá no porto, que é 1 da tarde, para daí eles poderem ajustar o relógio, né, sabendo que é 1 hora da tarde, para daí sim poder sair para sua navegação. Claro que é uma coisa que hoje em dia não precisa mais, até porque hoje em dia todo mundo tem um relógio, hoje em dia todo mundo tem um iPhone, hoje em dia todo mundo tem mais recursos, né? Aquele celularzinho, aquele reloginho da Apple, né, que tipo faz tudo, né? Até pão ele faz, mas enfim, o canhão ainda tá lá, ainda tá fazendo esse negócio, principalmente para turista. Não tanto pro turista ver, mas para assustar turista, porque claro, tem gente que não sabe que isso acontece, daí do nada só houve um estouro. Que tiro foi esse? Dentro do Castelo de Edimburgo também tu pode ver as joias da coroa escocesa, que eles chamam de honras da Escócia, olha que bonito. E, enfim, a coroa, é o cetro, enfim, todas as joias da coroa também, como tem aqui, só que as usadas são as que estão na Torre de Londres, aqui em Londres, e não as que estão lá desde 1707, que não são mais usadas aquelas lá, quando houve aí a junção dos reinos, né, o reino da Escócia, o reino da Inglaterra, e aí ficou um Reino Unido, e aí por isso então que não é mais usada aquela lá. Inclusive elas foram meio que esquecidas na realidade. E aí depois, em 1818, que o Sir Walter Scott, aquele escritor, que inclusive tem o Scott Monument também em Edimburgo, ele descobriu essas joias e aí então estão, né, hoje expostas dentro do castelo. Ele, partindo do castelo também, fica um negócio chamado de câmera obscura. Nas outras 2 vezes que eu fui pra lá, não tinha me ligado que esse negócio existia e é muito massa. Tem lá dentro cheio de ilusão de ótica, cheio daqueles espelhos que te deixam magro, te deixam alto, sabe? Aquelas paradas todas. Eu até queria um daqueles pra poder ficar um pouquinho mais alto, pelo menos. Mas enfim, o negócio que é muito massa, o que eu te recomendo fazer é de tu chegar e ir no topo do prédio. Primeiro, tu tem uma visão muito foda de Edimburgo, todinha, né, com os binóculos e tal. E outra, que tem uma salinha, que daí seria a câmera em si, tá? Nota, câmera mesmo, não câmara, tá? Câmera, tipo uma câmera fotográfica. Por quê? Porque ela faz o mesmo efeito de uma câmera fotográfica. Explico. Tu entra na sala, vai ter uma mesa redonda, branca, no meio da sala, e aí tem uns espelhos no teto. Tu não vê isso, o cara vai explicar. E lá no teto tem esse jogo de espelhos e de lentes. E aí o cara começa a operar aqueles espelhos depois de um tempinho. E aí, com a câmera toda escura. E aí a imagem reflete naquela mesa branca que fica ali no centro. E aí tu começa a ver Edimburgo, né, ali na tua frente.
como se fosse realmente uma câmera fotográfica, como se fosse uma fotografia, só que em tempo real, obviamente, né? São espelhos, afinal de contas. Então é muito massa. E isso, diga-se de passagem, foi inventado na era vitoriana, no século XIX, quando a fotografia não tinha sido inventada ainda. A mulher que inventou isso, ela trabalhava com óculos, trabalhava com lentes e fumava muita maconha, e aí, provavelmente, e aí ela resolveu inventar um troço assim. Então, desde então, eles fazem esses tours por espelhos de Edimburgo. Um tour pra preguiçoso, assim, mas é um tour. Realmente, o cara, o guia, né, vamos dizer assim, o operador desses espelhos, ele conta um monte de história enquanto ele vai mostrando um pouquinho da cidade. Então, é muito, muito massa mesmo. Até recomendo fazer, assim, logo que tu chegar no primeiro, segundo dia, visitar esse espaço, porque é muito massa. Ainda na Royal Mile, a gente foi bem rapidinho também na St. Giles Cathedral, que é uma catedral que não é bem uma catedral na real, ela é uma igreja. Praticamente ali na frente da catedral, que não é catedral, mas enfim, fica também o chamado de Mary King's Close. Isso é muito tri, eu também não tinha visto as outras duas vezes que eu fui pra lá. O Mary King's Close, esses close, antes de mais nada, são essas ruazinhas, uns bequinhos, que tem bastante por Edimburgo. Na verdade, Edimburgo é virado nesses close. E teve 3 deles que foram fechados há um tempo atrás para poder fazer um prédio em cima deles para ficar no nível da rua. Então a rua, a rua principal estava aqui, né? Tinha o bequinho que descia, e aí eles aterraram esse negócio para poder fazer então o prédio no mesmo nível da rua. Então por isso eles fecharam esses 3 bequinhos, essas 3 ruazinhas, esses 3 close. Mas hoje é possível visitar um deles, que é esse Mary King's Close. E é muito tri, porque te conta muita coisa sobre como era o dia a dia de Edimburgo naquela época. Edimburgo era muito pobre naquele período, na verdade, no século XVII, ela era completamente abandonada pelo governo, na verdade. Então conta bastante dessa época, conta várias histórias, tem alguns bonecos também, tem, claro, bastante associação com assombração, né, por causa disso. E tem uma história, por exemplo, né, pra tu ter uma ideia, de um cara que ele casou com uma mulher por causa de dinheiro. Basicamente ele foi pago para casar com ela e ele não recebeu o pagamento dele conforme foi prometido. Ele foi lá cobrar ela, e aí a mulher não estava em casa, quem estava em casa era a mãe dela, e ela recebeu o cara com um pau de lenha, tacou o pau de lenha na cabeça dele, que matou o cara naquele momento. Aí as duas foram julgadas e executadas. Edimburgo tem muita associação, inclusive, com execuções públicas, então essa é uma delas. Aí a mãe foi lá, beleza, foi executada, beleza e tal, tchau pra ti. E a filha não foi executada. Por que que não? Porque ela estava grávida. E aí o que aconteceu com ela? Esperaram ela parir o filho, e depois que ela pariu o filho, aí sim, ela foi levada lá e executada. Olha só, né? Pena que parir o filho não é tipo atualização de celular, né? Que tu pode botar ali, me lembre hoje à noite, me lembre amanhã, me lembra daqui a uma semana, hein? O resto da viagem de Edimburgo tem a ver também com o pedido de casamento, assim como as Highlands também, que depois teve Highlands e tal. Então, se quiser saber mais sobre isso, como eu falei, vota na enquete ali em cima, clica no i aqui ou me deixa nos comentários, que daí eu faço um vídeo falando sobre isso e também te conto como foi esse pedido, tá? Eu deixei lá no Instagram também, nos highlights, lá no meu perfil, tem os stories que eu fiz durante essa viagem, então vai lá dar uma olhadinha nisso também. Inclusive, essa semana eu tô viajando pro norte do país de Gales, então vai lá, me segue, @GurinLondo, e aí tu pode vir de carona comigo pro norte de Gales, tá? E eu sei que eu falei bastante coisa sobre várias atrações da cidade, sobre várias atrações de Edimburgo. Se tu quiser saber mais detalhes sobre elas, estão lá no blog. Eu vou postar, tem um post resumidão, mas eu vou postar também sobre cada atração, tá? Daqui uns dias. Então fica de olho no blog e tu vai poder ver isso também, beleza? E me deixa nos comentários dizendo o que tu achou dessa viagem e também se tem algum lugar que tu me recomenda pra visitar por aqui ou alguma coisa pra fazer lá em Edimburgo. Afinal, é muito provável que vai estar voltando pra lá esse ano de novo, tá? E a gente se vê semana que vem com mais um videozito aqui nesse canal. Não deixa de me seguir nas redes sociais e de te inscrever se tu é novo por aqui, beleza? A gente se vê semana que vem, então até lá, tchau!